dia, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma matéria nova, muito legal, assim, né? Continuar para quem já estava em casa e para quem ainda não viu, né, nada sobre genética, a gente vai começar agora sobre as leis de Mendel, certo? Na aula passada eu dei uma pequena introdução, né? E eu espero que vocês tenham feito as atividades. E agora a gente vai começar então sobre as leis de Mendel especificamente. Hoje em dia, gente, lógico, Mendel é o pai da genética, né? As leis de Mendel foram muito importantes e são ainda muito importantes, né, para o nosso conhecimento científico e o nosso conhecimento em genética. Mas hoje em dia a gente tem muito mais, o conhecimento foi construído, né, de forma mais avançada, né, com o passar do tempo, mesmo porque o Mendel ele não sabia nem que existia o núcleo das células, ele não sabia da existência dos cromossomos e nem dos genes, né? Então, assim, ele foi brilhante, né, para a época dele e hoje em dia a gente já sabe muito dessas coisas. Então, a gente sabe que existem as leis de Mendel, que servem ainda, lógico, né, para muita coisa, e ainda tem algumas exceções, né, em relação às leis de Mendel, que a gente vai discutir depois, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria que vocês pegassem o PDF que eu vou deixar da aula e vissem esses conceitos, né, que são extremamente importantes para a genética, né, e que vocês devem saber, né, o que é um DNA, o que é um RNA, o que é genoma, o que é diploide, o que é haploide. Isso é uma coisa importantíssima para saber antes de mais nada, certo? O que são genes alelos, o que é locus, né? O que é dominância, recessividade, esse mapa conceitual aqui vocês podem guardar para a vida de vocês, tá? E aí a gente vai discutindo um pouco dessas coisas na aula. E as coisas que eu já dei, eu espero que vocês já saibam, tá? Ok? Então vamos lá. Bom, como vocês lembram, espero, né? Mendel analisou uma característica de cada vez das plantas, sem se preocupar com as demais. Então, por exemplo, ele pegava aquela planta, né, de ervilha e aí via só a semente, se a cor da semente, por exemplo, verde ou amarelo. Então, a semente podia ser rugosa, podia ser lisa, a flor da planta podia ser branca, podia ser vermelha, podia ser o que for. Ele só pegava uma característica de uma vez, certo? No caso, a cor da semente, tá? Grande número de descendentes em cada geração para determinar a proporção com que cada tipo de característica aparecia. Então, como eu falei para vocês na aula passada, ele trabalhou com estatística. E na estatística, quanto maior o número de indivíduos que a gente trabalha, que a gente estuda, maior a chance da gente acertar, né? Obviamente. Então, ele tratou os seus dados com estatística e ele via, assim, mais de 1000, né? 7.000 linhagens de plantas, linhagens não, descendentes, né, das plantas. Então, assim, ele trabalhou muito, por muitos anos, tá? Ele trabalhou com milhares de indivíduos, né? Então, o resultado que ele chegou foi extremamente fidedigno, ok? E assim ele evitava conclusões erradas, né? Porque ele tinha esse grande conhecimento de estatística, que foi inclusive eu não sei se eu falei na aula passada, mas foi das críticas, né, dos biólogos da época, né, de que, mas por que você usou estatística, né? E hoje em dia a gente usa estatística no tratamento dos nossos dados, tá? É imprescindível, inclusive, faz parte do método científico nosso empregado, né? Então, vamos lá. Então, aqui tá algumas características que ele estudou. Por exemplo, se a forma da vagem era comprida ou inflada, se a cor da vagem era amarela ou era verde, se a forma da vagem era rugosa ou lisa, um de cada vez que ele estudou, tá? Se a cor da semente era verde ou amarela, né? Se a cor da casca era branca ou alta. Não, tá errado essa figura. Enfim, se a posição das flores era terminal ou axial, né? E por aí vai. Ele sempre estudava só uma
uma característica de cada vez, porque senão ele ia ficar doido, né? Igual todos os outros ficaram, né? Eles não conseguiram estudar, beleza? Então, isso foi uma grande sacada dele também, além de várias outras grandes sacadas. Bom, aí o que ele fala, né? Os fatores de Mendel. Mendel supôs que se uma planta tinha uma semente amarela, ela deveria possuir algum elemento ou fator responsável por essa cor, né? Alguma coisa dava para ela a cor amarela, tá? E o mesmo ocorria com a planta de semente verde, que teria um fator para essa cor também. Então, o fator da semente amarela seria diferente do fator da semente verde, certo? Então, o que ele fez? O primeiro passo, ele selecionou as plantas puras. O que isso significa? Ele pegou, depois de várias reproduções sucessivas das plantas, ele pegou aquelas que eram puras. O que isso significa? A minha planta que tem semente amarela, se ela se reproduzir todas as vezes ela vai dar semente amarela. Todas as vezes. Ela não pode nenhuma vez dar semente verde, porque se ela der semente verde, ela não é pura, certo? A mesma coisa da semente verde. A planta, ela tinha que reproduzir várias centenas de vezes. E todas essas vezes tinha que dar semente verde, ok? Então, ele pegou essas plantas puras, que só davam a descendência da mesma cor que elas próprias, tá? Sempre, 100% das vezes, ok? Então, ele pegou plantas puras. Segundo passo, cruzou essas plantas de sementes amarelas puras com as plantas de sementes verdes puras. Então, uma planta pura amarela, né, mais outra planta pura verde. Então, essa primeira geração das sementes amarelas puras, né, das plantas que produziam sementes amarelas puras, com as plantas que produziam sementes verdes puras, ele chamou de geração parental, ou P, certo? Ok. Então aqui eu estou mostrando para vocês o que ele fez. Ele pegou as plantas que davam só sementes amarelas, que é essa aqui, né? Que davam só sementes amarelas e cruzou com essas plantas que davam só sementes verdes, né? Essa é a geração parental, são os pais, né? Amarelo e verde, ok? Geração P. E aí, o que ele observou? Ele observou que 100% das vezes, toda vez que ele cruzava essas plantas amarelas puras com as plantas verdes puras, 100% das vezes dava plantas amarelas. Só amarelas, não dava planta verde hora nenhuma aqui, tá? Aqui, né? Então, essa é a geração F1, são os primeiros filhos, né? F1 dava só planta amarela, 100% das vezes. Ele fez isso mais de 7.000 vezes, gente, para vocês terem uma noção. Ok? E só davam plantas amarelas. Então, ele pensou, gente, mas como assim? Eu cruzei uma planta com semente amarela e uma planta com semente verde, mas só dá semente amarela? Como assim, né? Ele chamou essas plantas de híbridos. Por que híbridos? O que ele fez? Olha a sacada. Ele pegou essa geração F1 e cruzou com ela mesma. Pegou F1 e cruzou com F1, certo? Amarelo com amarelo, ok? E aí, o que dava na geração F2? Filhos 2, né? O que dava nessa geração? Dava a proporção de 3 plantas amarelas para uma planta verde, certo? É proporção, tá, gente? Ele fez isso milhares de vezes. E toda vez que ele fez, ele via essa proporção. 3 amarelas para uma verde, ok? Da geração F2. Então, o que ele imaginou aqui, né? Ele imaginou que esse fator da planta verde, ele ficava escondido na geração F1 e depois ele se manifestava novamente na geração F2, certo?
O fator para cada cor verde não tinha sido destruído, apenas não se manifestava na presença do fator para a cor amarela, entenderam? Então, ele resolveu considerar dominante a característica ervilha amarela e recessiva a característica ervilha verde, certo? Olha só, e aí olha só que legal, a gente usa letras, né, para determinar esses fatores, que a gente vai ver depois que os fatores são genes, tá? A gente usa a letra da característica recessiva, então por isso que eu pus V aqui, tá? V de verde, tá? A gente usa a letra da característica recessiva, ok? Eu não sei se dá para ver aí direito no slide, mas a gente coloca a letra maiúscula para o dominante e a letra minúscula para o recessivo. Então, na geração parental, a gente tem no amarelo o Vzão, dois Vs maiúsculos, certo? Vzão. E na semente verde, a gente tem os dois Vs minúsculos. A gente fala Vzinho, certo? E essa é a geração parental, né? Lembram disso? Geração parental que são puros. Então, é um Vzão e um Vzinho. Eles cruzaram entre si, deram a geração F1, né? Que é os híbridos, lembram? Geração F1. Os híbridos, eles vão ter um Vzão e um Vzinho, certo? Um Vzão da mãe e um Vzinho do pai, né? Ou vice-versa, mãe e pai aqui, tá? As plantas eram hermafroditas, ok? Então, ele era o híbrido, né? O F1 é o híbrido, mas ele é amarelo. Por que ele é amarelo? Porque ele tem o Vzão. O Vzão é o dominante, ele domina o Vzinho. Então, o amarelo domina sobre o verde, ok? E aí, a geração F2, que é essa aqui, a geração F2 é porque o Mendel cruzou F1 vezes F1, tá? Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. E deu aquela proporção 3:1. Então, na verdade, esse 3:1, ele deu um que era Vzão, dois que eram Vzão, Vzinho, híbridos, né? E um verde que tinha que ser só Vzinho, porque ele era o recessivo, então ele só podia ter o fator verde, né? Se ele tivesse um amarelo, ele ia ser amarelo também, tá bom? Entenderam isso? Como que a gente sabe? Como que a gente faz esses cruzamentos, né? Eu vou explicar para vocês direitinho. Mas, para vocês saberem, né? Essa relação dominante e recessivo e essa relação de letras, né? Maiúscula e minúscula, tá? Bom, como que a gente faz esse cruzamento, né? A gente tem duas formas de fazer, e aí para a segunda lei é mais fácil fazer dessa forma aí que eu vou mostrar agora. Mas a primeira lei dá para fazer normal. A gente tira os gametas, a gente tem que saber como que são feitos os gametas. Como que seriam os gametas da geração F1, certo? Eu gosto de explicar essa aula no quadro, mas tudo bem, vamos ver se eu consigo aqui. A geração parental, vocês lembram que era um amarelo, Vzão, né? E verde, que seria Vzinho, certo? Essa é a geração parental. Por que são duas letras, gente? Porque são organismos diploides. A gente tem, nós, né, e essas plantas, somos organismos diploides. A gente tem cromossomos homólogos. A gente recebe um cromossomo do nosso pai e um cromossomo da nossa mãe de 23 pares, né? Espero que vocês lembrem disso, porque isso é extremamente importante, tá? Então, por isso são duas letras, porque é um gene da mãe e um gene do pai. Essa geração parental recebeu os dois genes Vzão dos pais, por isso que ela é Vzão, tá? Amarelo. E essa verde recebeu dos dois pais Vzinho, ok? E aí, quais são os gametas que eles vão
reproduzir, né? E os gametas são haploides, né? A gente é diploide, todas as nossas células têm 46 cromossomos, certo? 23 pares de cromossomos homólogos, né? Os gametas não, os gametas têm só 23 cromossomos, não é isso? Então, os gametas têm metade dos cromossomos das nossas células, certo? A geração parental, ela só vai produzir gametas iguais, porque o Vzão aqui só vai produzir gameta que tenha Vzão, certo? Ele só tem Vzão, então os gametas dele vão ser só Vzão. Então, vou pôr aqui como se fosse o óvulo, tá? Esse gameta tem Vzão. E o gameta aqui do Vzinho também só vai ser Vzinho, não tem outro jeito, né? Vamos supor que o Vzinho seja um espermatozoide, certo? Só vai ter Vzinho, por isso que são puras essa linhagem, né? Pura, só produz gametas que tenham um tipo só, certo? 100% Vzão e 100% aqui Vzinho, ok? Por isso que a geração F1, o que dá a geração F1? A única coisa que pode dar possível, né? Sempre o óvulo tem Vzão e o espermatozoide tem Vzinho. Como que vai ser a geração F1? Ela só vai ser Vzão, Vzinho, certo? 100% o tempo inteiro. Amarelo, beleza? Agora, aí é que tá. Como que a gente faz para tirar os gametas dessa geração? Vzão, Vzinho, né? Porque agora esses filhos, eles são todos amarelos? São todos amarelos. Mas eles vão ter gametas. Vão produzir gametas tanto Vzão, não é? Como Vzinho também. Eles vão produzir dois tipos de gametas diferentes, não é isso? Beleza? 50% cada, né? Por isso que tá mostrando aqui, ó, os gametas de F1, eles vão produzir 50% ou 1/2, né, de Vzão e 1/2 de Vzinho, ok? Eles vão produzir dois tipos de gametas e não um só, como seus pais, tá? E aí, o Mendel cruzou a geração F1 com ela própria. Então, ele cruzou Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Entenderam? Então, esse Vzão, Vzinho, esse primeiro, produz gametas Vzão e gametas Vzinho. Esse outro também vai produzir gametas Vzão e gametas Vzinho. Não é isso? Esse gameta aqui vai ser os espermatozoides. Certo, pessoal? Então, aí é só fazer a combinação, né? Vamos fazer a combinação aqui, ó. Se esse gameta encontrar com esse gameta, vai formar um Vzão, Vzão, não é isso? Um Vzão, Vzão. Se esse gameta encontrar com este gameta, vai formar um Vzão, Vzinho, certo? Se esse gameta aqui, agora vamos para o azul. Se esse gameta aqui encontrar este gameta, vai formar. A gente põe a letra mais. Não precisa. Vai formar um Vzinho, Vzão. Mas que é a mesma coisa, tá, gente? Vzinho, Vzão e Vzão, Vzinho é a mesma coisa. Tem um dominante e um recessivo, né? E se esse gameta aqui encontrar com este gameta, vai formar Vzinho, Vzinho, certo? Então, a gente achou a proporção do Mendel, né? Ó, que é a mesma coisa dessa tabela, ó. Gametas de um indivíduo, né, azul, e o gametas do outro indivíduo vermelho, certo? Combinando, juntando os dois, tá vendo que vai ser um Vzão, Vzão, dois Vzão, Vzinho e um Vzinho, Vzinho?
É a mesma coisa que eu fiz aqui, certo? Ok? E quando tem um Vzão é amarelo, né? E quando só tem Vzinho é verde. Então, por isso que dá essa proporção, 3 amarelos para 1 verde, certo? Entenderam? Se vocês não entenderam, por favor, assistam de novo o vídeo várias vezes. Eu acho que eu vou tentar fazer de forma diferente das próximas vezes, tá? Para vocês entenderem melhor. E qualquer coisa, né, estou à disposição para tirar dúvidas, certo? Conclusões de Mendel, então. Cada organismo possui um par de fatores responsável pelo aparecimento de determinada característica. Então, por exemplo, um par Vzão-Vzão, ou Vzinho-Vzinho, ou Vzão-Vzinho. E cada par determina a característica, certo? Se tiver Vzão, é porque é uma característica amarela. Se não tiver Vzão, é verde, certo? Esses fatores são recebidos dos pais, cada um contribui com apenas um fator de cada par. Então, do pai, a semente recebeu, por exemplo, um Vzinho, e da mãe, a semente recebeu um Vzão. Mas aí a semente fica Vzão, Vzinho, certo? Amarelo, ok? Então, cada um dos pais contribui apenas com um fator, lógico, porque o gameta, ele, né, só tem a metade do número de cromossomos da nossa espécie, ok? Quando um organismo tem dois fatores diferentes, ou seja, Vzão, Vzinho, ou seja, ele é híbrido, pode ocorrer que apenas uma dessas características se manifeste, que é a característica dominante, né? No caso, a amarela, e a outra não apareça, que é a recessiva, no caso, a verde. Ela não aparece, né, na característica, mas ela tá lá no gene, né? A gente sabe hoje que é o gene, tá? Os fatores de um par contrastante de características não se misturam, certo? Durante a formação dos gametas. Aqui escondeu, né? Mas aí a gente vem para cá, que é a primeira lei de Mendel, é o que estava explicando a primeira lei de Mendel. Então, o que é a primeira lei de Mendel? Cada caráter é condicionado por um par de fatores, que se segrega na formação dos gametas, nos quais ocorrem em dose simples, certo? Então, traduzindo, cada caráter, ou seja, cada característica, ou seja, vamos pôr a cor da semente. A cor da semente é condicionado por um par de fatores, certo? Vzão, Vzinho, 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 Vzão, Vzão. Um par de fatores, dois fatores, que se segrega na formação dos gametas. Então, ele sabe que na formação dos gametas, eles se dividem. Segrega significa dividir, né? Cada gameta vai ter um fator só, né? Nos quais ocorrem em dose simples. Então, ele descobriu que os gametas, eles têm metade do número de cromossomos da espécie, né? O Mendel é muito genial, tá? Então, a primeira lei de Mendel, também conhecida como princípio da segregação dos fatores, ou princípio da pureza dos gametas. Os gametas vão ter só um fator de cada característica, né, gente? Que a gente tem várias características, tá? Ok? Entenderam? É muito legal isso, tá? Então, hoje em dia, o que a gente sabe? O que são esses fatores, né? Primeira coisa, as nossas células, vamos lá, relembrando, né? Todas as nossas células possuem núcleo, certo? É exceção das hemácias. E no núcleo a gente tem cromossomos, ok? A gente tem, né, a cromatina, né, que é o DNA mais as proteínas. E quando vai dividir, a cromatina se condensa formando cromossomos, certo? No caso da espécie humana, nós temos 46 cromossomos, certo? Cada espécie tem um número diferente de cromossomos, tá? 46 cromossomos, mas são 46 cromossomos de 23 pares de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São 2 cromossomos, um de origem materna e um de origem paterna.
que são idênticos na aparência e se aparelham durante a meiose. Vocês já sabem o que é meiose, né? Então, são os cromossomos que se emparelham durante a meiose. Então, aqui aqui está mostrando, né, cromossomos duplos para se dividir na meiose, né, gente? Lembram disso? Eu não vou repetir, né? Então, o que esses cromossomos eles têm? Além de ser do mesmo tamanho, mesma posição do centrômero, se emparelhar, eles possuem os mesmos genes, tá, gente? O que são genes? São pedaços de cromossomos. Então, eles têm os mesmos genes, ou seja, por exemplo, se esse cromossomo aqui que veio do pai, verde, tem o gene para a cor do olho. O cromossomo aqui homólogo da mãe também vai ter o gene para a cor do olho, certo? São os genes que codificam a mesma característica. Claro, pode ser cor diferente, né? Então, por exemplo, vamos supor que a cor do pai aqui é azul e a cor da mãe é castanho. Mas é a cor do olho, é o mesmo gene, né? A mesma característica, certo? E aí, no filho, o que vai acontecer? O dominante vai dominar, né, sobre o recessivo. E aí, a cor do olho vai ficar, sei lá, castanha, né? Enfim, se for assim, né? Se for esse caso, do um gene castanho e um gene azul, né? Entenderam isso? Então, cromossomos homólogos, eles têm genes para a mesma característica, certo? O pai e a mãe fornecem os mesmos 23 cromossomos que codificam os mesmos genes. Então, aqui, ó, dá para ver direitinho esse par de cromossomos homólogos. Por exemplo, o gene A é o formato do queixo, o gene B, formato dos olhos, o gene C, cor dos pelos, tá? Mas o que são esses genes alelos? Genes alelos são genes que determinam o mesmo caráter. Então, é isso. Eles se situam no mesmo locus em cromossomos homólogos. Locus é o endereço do gene, né? É o lugar onde o gene está, tá? É o locus gene. Lugar onde o gene está, no cromossomo, certo? Então, os genes alelos codificam a mesma característica em cromossomos homólogos. Aqui, essa figura mostra direitinho, né? Por exemplo, o gene A, formato do queixo, o B, formato dos olhos. Mas aqui, é engraçado, é interessante porque o pai e a mãe vão ter o mesmo formato do queixo, azão. Então, o filho só vai ser azão, certo? Aqui, o formato dos olhos, o pai, por exemplo, é Bzão e a mãe é Bzinho. E aí, o filho vai o quê? Vai puxar o pai, nesse caso, né? Que é o dominante, tá? E a cor dos pelos é a mesma coisa. O pai e a mãe têm a mesma cor, então o filho vai nascer com a mesma cor, beleza? Então, vamos para frente. Isso aqui é importante também. E aí eu já vou parar esse vídeo, porque tá ficando muito grande, né? E aí depois eu continuo no próximo vídeo com vocês. Mas só para vocês saberem, quando os alelos, os genes, né, alelos, eles são iguais, genes iguais, ou seja, ou azão, ou azinho, ou bezão, ou bezinho, são iguais, a gente chama de homozigo, certo? Homo iguais, ok? Pode ser letra maiúscula ou letra minúscula. Eles podem ser homozigotos dominantes, no caso azão, ou homozigotos recessivos, no caso bezinho, mas eles são homozigotos, tá? E aí, quando eles são diferentes? Quando um é azinho e o outro é bezinho, né? Quando eles são diferentes, a gente chama de heterozigotos, certo? Então, híbridos são heterozigotos, ok? E os puros, né, entre aspas, são os homozigotos, certo? Então, vamos parar por aqui agora e a gente continua no próximo vídeo, tá? Na mesma aula.